Estar em casa de forma permanente pode nos causar efeitos negativos ou positivos, e vários fatores devem ser considerados. Na série Efeitos do Distanciamento Social, você conhecerá cada um deles. O que a Bíblia diz? Bem-vindo, amado ouvinte, ao podcast O que a Bíblia diz. Nesse episódio da série Efeitos do Distanciamento Social, eu convidei minha professora de massoterapia, Ita Brito, que ensina no Instituto Agape Cursos do Recife. Ela irá nos ajudar a conhecer os efeitos psicológicos causados pelo distanciamento social e algumas considerações também para lidar com esses efeitos. Seja bem-vinda ao programa, professora. Na sua visão, o que podemos considerar sobre os efeitos psicológicos causados pelo distanciamento social? Boa tarde, querido Douglas. Boa tarde, caros ouvintes. Particularmente, eu nunca vivi, um episódio como esse. Eu acredito que muitos também nunca viveram. E essa situação que nos aterroriza tanto em relação a essa doença, a adquirir esse vírus, tem feito com que milhares de pessoas realmente tivessem um desenvolvimento para determinadas doenças, vamos dizer assim, principalmente a síndrome da ansiedade, a síndrome do pânico, a depressão. Então, olhando por esse aspecto, a sensação que nós temos de sermos prisioneiros, na verdade, devido ao vírus que anda em todo mundo, é que nos faz nos sentirmos assim tão mal. Na questão da gente não poder sair de casa, na questão da gente ter deixado a nossa vida social, de ter deixado o nosso trabalho, a gente não está podendo trabalhar, a gente não está podendo sair pelas ruas, a gente não está podendo rever os nossos familiares, nós estamos nos sentindo carentes, de um abraço, de um afeto, a gente não pode ver um neto, a gente não pode ver um filho, então assim, se mora distante da gente. Então isso tudo fez com que muito mais de 80% da população, aí eu estou falando da população pernambucana, está justamente com essa síndrome de ansiedade, e muitas vezes isso provoca até sintomas de nós acharmos que estamos realmente com o vírus, Então, cientificamente, a gente sabe que essa síndrome de ansiedade que nos ocorre assim, a qualquer hora do dia, vamos dizer assim, ela tem uma duração de 20 a 30 minutos. Então, como massoterapeuta, trabalhando muito com essa parte de terapia alternativa, eu aconselho a todas as pessoas, inclusive eu faço isso comigo, de a gente procurar trabalhar a respiração, e acreditar, que é um momento, que esse momento vai passar. Então, independente de todas as coisas, como cristã, eu acho que nada melhor do que a gente se apegar à palavra. Eu tenho feito, por sinal, eu estou com a Bíblia aqui do meu lado, todos os dias eu costumo ler, porque é um reânimo que nos dá essa situação. A gente não sabe até quando isso vai acontecer. Essa sensação da dúvida nos aterroriza muito. A gente não sabe quando vai terminar, a gente não sabe como vai ficar, como é que vai ficar a nossa vida. A mídia também nos faz com que eu particularmente nem estou mais vendo, porque é muita desgraça, infelizmente a gente precisa ter as informações, e ao mesmo tempo a gente sabe que por questão de audiência isso também vem sendo constante. A hora que você ligar uma TV, você vai ver realmente que está se falando só disso, de mortes, de sepultamentos. Então, eu, como profissional da área de saúde, eu aconselho realmente a gente não se fixar tanto nisso, procurar ver um filme, procurar fazer algumas atividades em casa, as mulheres arrumarem a casa, homens também, ler um livro, ler a Bíblia, que é o melhor livro do mundo, procurar também estudar, fazer cursos, existem vários cursos EADs. Quer pregar com conhecimento bíblico profundo
dominando a oratória, com boa dicção citando versículos de memória, sem timidez e com total eloquência, adquira o manual completo Pregador Vocacionado. Acesse o site na descrição. Então, assim, é uma sensação, a gente acredita que, eu pelo menos acredito que depois dessa situação que a gente está vivendo, muita coisa vai mudar em relação a trabalho, né, em relação até a proposta de ensino para os professores. A gente está trabalhando muito essa parte de aulas virtuais com os nossos alunos. Então, assim, tudo mudou, tudo é novo hoje em dia, não é, para a gente. Então, isso nos deixa muito ansioso, né? O que não é conhecido, o que nós não temos ciência, nos aterroriza, né? Então, essa ansiedade, ela é normal, mas a gente precisa tratar para que não chegue a algo pior, tipo uma depressão, né? Então, a gente precisa realmente, como eu posso dizer, preencher o nosso tempo, estruturar, orar, ouvir música, ouvir louvor, para que a gente possa passar esse tempo, porque realmente é muito difícil. A gente já está mais de 3 meses sem poder sair de casa, com só notícias tristes, muitas pessoas perderam seus empregos, economia extremamente difícil nesse momento, e a gente sabe que há 100 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais, em 1918, a gente teve a gripe espanhola. Se você for procurar ver, o que nós estamos passando agora foi passado há mais de 100 anos atrás pela população do mundo também, exatamente bem próximo à Primeira Guerra Mundial. Então, assim, as pessoas passaram, nós estamos passando, e eu creio em nome de Jesus que a gente vai conseguir obter esse êxito, não é? E caminhar novamente como a gente caminhava, trabalhando, não é? Pedindo a Deus misericórdia, porque nesse momento a gente precisa clamar, não só por a gente nem aos nossos familiares, mas clamar pelo mundo. O mundo está doente, não é? Então, a gente precisa acreditar numa melhora. Eu acredito em dias melhores. Peço que vocês se tranquilizem, que vocês trabalhem a respiração quando se sentirem muito ansiosos, quando se sentirem tristes. Procure ler a Bíblia, procure se informar de outras coisas, colocar a mente em outras coisas, porque se vocês permitirem que esse mal atinja o seu eu, não é? Falando de si, isso pode acarretar várias doenças. Inclusive, até o estado de Pernambuco criou um teleatendimento de psicólogos e psiquiatras, e o número está exorbitante de pessoas pedindo auxílio, pedindo ajuda para que melhore essa situação, porque isso afeta o físico, isso afeta o espiritual, isso afeta a nossa mente, e a gente precisa ser forte. E para a gente ser forte, a gente tem que se agarrar ao nosso Deus único. Em suas palavras, a senhora comentou sobre a síndrome da ansiedade ser um dos efeitos psicológicos comuns do distanciamento social, e eu já havia estudado sobre o assunto, sabe? E descobri que a ansiedade reduz a imunidade e que colabora para alguém contrair o temido Covid-19 e inúmeras outras doenças, correto? Isso. A nossa psique, ela é o que, vamos dizer assim, ela é o que rege, o que governa todo o nosso corpo. Então, como você bem falou, quando a gente está com algum problema, depressão, síndrome de pânico, que é terrível, a garganta fecha, você fica se sentindo mal, suando frio, isso tudo é causado pela mente. Então, muitas vezes, essa nossa doença da nossa mente vai fazer com que acarrete outras doenças, principalmente, como você falou, a nossa imunidade. É incrível. Se manter feliz aumenta a nossa imunidade. Se manter triste vai provocar várias outras doenças, vai afetar toda a nossa fisiologia humana, todos os nossos órgãos. E é incrível isso. Então, a gente precisa exatamente ter esse controle emocional, para que não se acarrete outras patologias na gente. Então eu aprendi certo, né?
E a ansiedade, professora, pode realmente causar a compulsão alimentar inadequada e descontrolada? Muito, muito. A gente sabe que existem 2 tipos de, vamos dizer, de ansiedade e também de depressão, né? A maioria das pessoas, quando estão muito ansiosas, realmente, em casa principalmente, ela busca algo para controlar, vamos dizer assim, essa ansiedade. Então, a maioria das pessoas busca alimentação e aí come desgovernadamente, né, ocasionando muitas vezes até o aumento de peso e a obesidade. Esse é um dos maiores acontecimentos, vamos dizer assim, nesse nosso isolamento social. Você não acredita quantas pessoas aumentaram de peso por estarem em casa e descontarem justamente essa falta do que fazer, esse problema de não sair à rua, de não ir trabalhar. Então eles descontam na questão alimentar. E isso tem ocasionado, vamos dizer assim, um aumento de peso da população brasileira. Até porque as academias estão fechadas. Exatamente. Então as pessoas em casa, por não terem muito o que fazer, elas vão exatamente recorrer a essa ansiedade, essa falta do que fazer na alimentação. Mas, como não tem essa atividade física, automaticamente o peso vai aumentar, né? Mas aí eu posso dizer a vocês que mesmo dentro de casa, a gente pode trabalhar um pouco o nosso corpo, certo? Fazendo alguns exercícios físicos, por incrível que pareça, dá pra gente fazer. E também essa questão da ansiedade, que a gente sabe que as pessoas realmente comem. Na verdade, você não vai deixar de comer, mas você pode transferir essa sua ansiedade na alimentação de comidas com mais gordurosas com alimentação mais saudável, que a gente sabe que você tem que comer de 3 em 3 horas alguma coisa que não tenha justamente essa questão tão proteica, não é? Assim, que realmente aumente o peso. Então, se alimentar de frutas, substituir o café por chá, não é? Leite por leite desnatado. Então, comidas mais saudáveis que vocês podem comer, mas que não faça com que você tenha um aumento de peso. Porque realmente é muito difícil. Depois que isso tudo passar, as academias vão ficar aí lotadas de pessoas em busca de voltar justamente ao seu peso. Não é verdade? Professora, nós estamos aproveitando as mídias digitais para continuar nos socializando com parentes e amigos distantes. Isso nos ajuda muito e acredito que quem reside com seus parentes ou com a família, esses efeitos emocionais são mais reduzidos. Mas eu vi matérias em sites explicando que para alguns que moram sozinhos, o distanciamento social é considerado distanciamento físico. E por não terem ninguém por perto para diálogos presentes e atividades sociais, esses efeitos emocionais podem ser mais intensos. Pela sua experiência com saúde emocional, será que esse tipo de isolamento pode causar algum efeito emocional, como a depressão, por exemplo? Muito, muito. A gente primeiro somos privilegiados no sentido de a gente pode, como você até falou, a mídia digital, né, hoje está nos ajudando muito nesse período em relação a gente poder fazer uma videochamada e falar com os nossos parentes, e falar com a mãe, com o pai, com o filho, né, que não está podendo nos visitar. Essa questão das pessoas que moram só e não está podendo receber sua família, e não está podendo dar um abraço, isso causa uma ansiedade extrema e muitas vezes há uma depressão muito forte. Então, a gente precisa entender que, imagina antigamente, se a gente não tivesse essa questão de internet, não é? Das mídias digitais, como é que a gente poderia falar com os nossos parentes, né? Com as pessoas que a gente ama? Seria difícil, porque antigamente poucas pessoas tinham telefone. Então, assim, era bastante restrito. Hoje não, a questão da internet, por mais que tenha pessoas que já tenham idade e não saibam manusear tanto essa questão de internet,
A maioria sabe, a maioria já está conseguindo, então já fica melhor para a gente. Mas mesmo com a internet, Douglas, a gente sabe que o número de pessoas com depressão e ansiedade está muito grande. Essa incerteza, como eu disse a você, a ansiedade vem da incerteza, do novo, que a gente não sabe o que vai acontecer. Então isso já nos acarreta uma ansiedade muito grande. É quando a gente, por exemplo, consegue um emprego. O primeiro dia que a gente vai trabalhar, uma noite anterior, vamos dizer assim, a gente se sente muito ansioso. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer lá, né? Se a gente vai gostar, se vai ser bem recebido. Isso nos causa uma ansiedade. Então, essa incerteza da gente não saber o que vai acontecer amanhã, quando é que isso tudo vai terminar, faz com que a maioria da população, acho que 90% da população, se encontre nessa situação de ansiedade e depressão. E uma das coisas que mais acontece ultimamente, você bem sabe, é justamente a ingestão de medicamentos não recomendados. Então, a automedicação, ou então porque o amigo toma isso, porque você não tomou tal medicação, e as pessoas compram sem receita médica, sem ir ao médico, porque alguém indicou. Isso também vai acarretar vários problemas na nossa saúde, né? Então a gente não pode se automedicar, não pode tomar antidepressivos sem prescrição médica. A gente não pode comprar remédio, e a gente sabe que isso acontece muito, porque as pessoas estão correndo dessa ansiedade, correndo dessa situação que a gente está passando, né? Está tudo fechado, ruas vazias, pessoal sem trabalho. Mais de 12% da população brasileira está desempregada, foram demitidos, pessoas passando fome, não é? Então, isso tudo, a gente não sabe realmente como é que vai ficar o mundo, não é nem o Brasil, o mundo. Então, a gente precisa ter cuidado com a nossa mente, orar, se alimentar bem, procurar fazer atividades em casa, inclusive atividades domésticas, que faz a gente desaparecer a nossa mente, não é? Ouvir uma boa música, trabalhar a nossa respiração, fazer alongamentos corporais diariamente, não é? Então tudo isso vai fazer com que isso passe, com que a gente melhore e a gente consiga caminhar, né, em busca de uma solução junto com as autoridades, junto com a ciência, junto com a medicina, para que esse vírus, do jeito que entrou no mundo, que ele saia, não é? E que essa vacina, se Deus quiser, possa chegar o mais rápido possível, para que a gente possa sermos protegidos desse vírus tão cruel, né? Bom, como a senhora falou sobre a esperança na chegada breve de uma vacina, eu, acompanhando notícias a respeito disso, vi uma publicação no site Gazeta do Povo essa semana que uma pesquisa feita por norte-americanos indica que, se não houver uma vacina comprovadamente testada nos próximos meses desse ano, haverá possível necessidade de estender o distanciamento social, o tempo, até 2022. Então, o que hoje já tem um nível elevado de dificuldade ficará possivelmente insustentável, né? E não só em termos psicológicos. Aliás, os efeitos psicológicos também podem surgir por causa das outras áreas da vida social, como a economia, por exemplo. Em relação à vacina que você falou, nós acreditamos, a gente sabe que existem vários países que estão aí na luta, né? Os Estados Unidos e tantos outros países estão lutando para que realmente eles possam realizar, né, a criação da vacina. No Brasil também está havendo estudos, em São Paulo, não é? Mas eu particularmente acredito que na faixa de um ano e meio, que a gente vai poder ter realmente essa vacina pronta, testada, né, para que toda a população mundial possa receber. Mas eu particularmente vou na tese de o homem, ele precisa se adaptar. Do mesmo jeito que na pré-história o homem teve que se adaptar, a gente precisa, o homem, ele está apto a adaptar-se. Quem não se adaptar, infelizmente, não vai existir. Então a gente precisa se adaptar. A economia está um caos no mundo inteiro.
lojas fechadas, empresas fechadas, ambulantes sem poder trabalhar, automaticamente a fome e a miséria tá aí, cada vez mais próximos da gente, não é? Escolas fechadas, pais inadimplentes, escolas fechando, sem ter condições de pagar os seus funcionários. Por isso que também, para não deixar a criança tão à solta, colocaram essas aulas virtuais. A criança tem necessidade de aprendizagem e a escola também precisa funcionar. Então, a gente está vendo toda essa mudança e a gente precisa se adaptar. A gente sabe que o governo está em todos os estados abrindo algumas determinados setores, e a gente está esperando que esses setores abram para que a gente possa, mesmo com esse vírus, a gente possa ir trabalhar, a gente possa ir à rua. Não pense que isso... Eu vejo muitas pessoas dizendo isso vai passar, mas a gente não sabe quando e a gente precisa se adaptar. Eu não posso ficar, nem você, nem ninguém, até 2022 sem trabalhar. Então a gente precisa ir para a rua, a gente precisa de máscara, a gente precisa estar com as mãos lavadas, a gente precisa ter um cuidado intenso, álcool gel e trabalhar. Porque eu não estou nem falando da questão dos grandes empresários, eu estou falando do povo mundial, do pobre. Imagine essas pessoas que eram ambulantes, essas pessoas que vendiam em praia, essas pessoas que tinham suas lojas pequenas, não é? Os profissionais liberais como eu, como professora, que não estou dando aula. Então a gente precisa ver meios para que a gente possa sobreviver. Então a gente precisa disso, saber se adaptar. O ser humano, o ser vivo que não consegue se adaptar, ele não vai viver. Então eu acho isso, a gente precisa viver, lutar, esperar por dias melhores, mas não esperar que amanhã vai estar todo mundo sem máscara e o mundo vai estar sem esse vírus. Não. A gente precisa esperar essa vacina e a gente precisa se moldar ao que a sociedade vai nos permitir fazer. Ótima sugestão, professora. Mas será que além desses efeitos psicológicos consideravelmente negativos e a necessidade de seguir essas recomendações para aliviá-los, podemos também sentir algum efeito positivo desse distanciamento social? Entendi. Douglas, o efeito positivo ele já está acontecendo, por incrível que pareça, no sentido das pessoas, como eu posso dizer, se tornarem mais humanos, se tornarem mais sensíveis, valorizarem mais a vida, entendeu? Orarem mais, porque a gente sabe que infelizmente a gente se chega a Deus no sofrimento. É muito difícil uma pessoa estar muito bem, muito alegre e se lembrar em se ajoelhar. Isso eu estou falando de verdade. A maioria das pessoas se chegam a Deus na hora da angústia, na hora do sofrimento. Então isso fez com que a gente se chegasse mais a Ele. Eu acho que fez a gente fazer algo que muitas vezes a gente não faz, que é conversar com Deus, que faz a gente valorizar a vida do nosso semelhante, fez a gente perceber como a nossa família, como os membros da nossa família é importante para a gente, que a gente vê que brigas, intrigas, discussões não valem a nada, não é? Que a vida é importante ser vivida de uma forma muito mais harmoniosa, muito mais humana, muito mais caridosa e principalmente que todo mundo é igual, não existe diferença. Numa situação dessa, a gente vê que não existem melhores nem piores. Então é isso que eu acho que toda essa enfermidade mundial, todo esse caos que o mundo está vivendo, está fazendo com que as pessoas se tornem mais humanas, mais sensíveis, mais solidárias e mais chegadas a Deus. Isso é fundamental. Muito bem. Então, segundo a visão clínica da professora, amados ouvintes, podemos resumir que os principais efeitos negativos psicológicos estão no perigo da sensação de ansiedade e depressão, possível aumento de peso por causa disso, e a automedicação para tentar aliviar esses efeitos comumente causados pelo distanciamento social. Mas que apesar desses efeitos negativos, também há os efeitos positivos, ações de solidariedade, mais humanidade,
coletividade, sensibilidade à dor do próximo, maior valorização à vida, mais tempo em oração por causa da dificuldade, se chegando mais a Deus, né? Que a família é importante e principalmente que todos somos iguais, independente de classe social, cor, país e tudo mais que causa desigualdade no mundo. E as recomendações para minimizar os efeitos negativos é praticar a solidariedade, eliminar os atritos supérfluos, né? Seja com familiares, amigos, desconhecidos, qualquer pessoa. Trabalhar a respiração em momentos de ansiedade, procurar fazer atividades físicas mesmo dentro de casa, manter uma alimentação saudável, cuidar dos pensamentos, porque muitas preocupações podem nos deixar ainda mais ansiosos. Também fazer leituras, preferencialmente à luz da Bíblia, tá? E orações a Deus. Talvez alguém não experimentou ainda, mas particularmente eu recomendo por experiência própria que essa atividade de oração associada à leitura da Bíblia Sagrada nos garante uma conexão agradável com o Altíssimo, resultando em mais tranquilidade, paciência, paz, um convívio melhor com as pessoas que nos cercam, em caso que é o lugar que estamos passando mais tempo no momento. E se você for uma pessoa que mora sozinho, essas atividades também irão lhe ajudar a não se sentir tanto assim. Você não sabe como a companhia do Espírito Santo é agradável. Eu posso dizer isso com franqueza, porque um período da minha vida eu passei muito só, apesar de ter inúmeras pessoas ao meu redor. Mas foi fazendo leituras bíblicas e orando que passei aquela fase difícil e estou aqui. Não se deixe levar pela ansiedade, nem entre em depressão, pelo que for, porque Deus está aí perto de você, só esperando o contato com Ele. Chegamos então ao fim desse episódio sobre os efeitos psicológicos do distanciamento social. Foi muito bom nosso diálogo, professora, glória a Deus por sua vida. Mas além da profissão, a professora também tem uma transmissão de conhecimentos no seu Instagram, não é mesmo, professora? Fique à vontade para explicar melhor. Às 17 horas, toda segunda, tem as dicas da Rita. São dicas de tratamento que você pode fazer e melhorar o seu bem-estar. Então, se você quiser conhecer e participar das lives, o Instagram dela está aqui na descrição, tá bom? Professora, eu confesso, eu estou ansioso para recomeçar o curso de massoterapia, que foi interrompido pela situação que nós estamos passando, não é mesmo? A senhora é uma ótima professora para mim. A massoterapia até então tem sido um aprendizado profissional de qualidade através de suas instruções. Eu percebi que a senhora sempre entrega o conhecimento com simplicidade e perfeição. Obrigada. Mas quando voltar às aulas, eu acredito que nós vamos recuperar todo esse tempo perdido, não é mesmo? Com certeza. Assim que for liberado para as escolas voltarem, né, às aulas, a gente vai estar lá firme e forte, recebendo quem quiser estudar, recebendo também pessoas para serem modelos, para receber os nossos tratamentos alternativos, terapêuticos. E sempre com Douglas lá, um grande aluno, só nos dá orgulho, né? De termos ele nessa aprendizagem dessa arte de trabalhar a alma das pessoas através das mãos. Muito obrigada pela oportunidade de participar do seu programa. Agora vamos terminar nossa conversa, professora, com a sua participação no quadro Com uma só palavra. É o seguinte, eu digo uma palavra e a senhora responde com outra, tá bom? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, que você me deu nesse seu novo programa, dizer que Douglas realmente é uma personalidade na área de divulgação, na área das redes sociais. Ele é um grande empreendedor e eu quero muito lhe parabenizar, não é, por mais uma iniciativa, né, de levar pessoas, de fazer debates, de levar conhecedores de alguma forma para que a gente possa ajudar o coletivo, não é, ajudar as pessoas. Então, meus parabéns, eu que agradeço a oportunidade de participar do seu programa e agora pode começar. Então vamos lá. Racismo. Na verdade, não existe raças, só existe uma única raça, a raça humana. Então, racismo, nunca. Maiores emoções. Ser mãe dos meus 2 filhos. Amor. Incondicional. Saúde. Essencial. Educação. É a base de tudo. Jesus. Vida.
Muito obrigado a você que esteve nos ouvindo até então. Peço que apoie esse podcast clicando no botão de seguir e continue acompanhando e compartilhando as séries e episódios que são transmitidos nos principais aplicativos de transmissão de multimídia, como o Anchor, o Spotify, o podcast do Google, o Disjuntor e o aplicativo Rádio Public. Você pode deixar sua sugestão de episódio e série lá no canal do YouTube e também no Facebook para fortalecer esse podcast, tá bom? Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Se você quer trabalhar apenas usando a internet e o seu computador, acesse o portal Lucro Digital, link na descrição com o e-book gratuito. O que a Bíblia diz?